falando, então, como eu estou nessa instituição, né, esse Centro Oncológico de Recuperação e Apoio, que fica na cidade de São Paulo, eu estou desde 2003 lá, né? Então, tem muito trabalho, né? A gente tem, agora eu estou lá 2 vezes por semana, né? E uma vez por semana eu atendo mais os pacientes oncológicos e a outra vez atendo muitos familiares também, e a gente tem feito um trabalho bem bacana também. Então, o CORA, né, é uma associação, né? Deixa eu botar isso aqui para cá. É uma associação sem fins lucrativos, né, que foi fundada em 1986 por ex-pacientes de câncer, seus familiares, enfermeiros, médicos, psicólogos, e o objetivo foi dar apoio emocional aos novos pacientes e familiares. Hoje, as atividades que nós temos lá no Fórum são reuniões abertas para pessoas que querem apoio, né, psicológico, entrevistas individuais para trabalho de psicoterapia. Tem um grupo bastante, acho que são 2 vezes por semana, um grupo grande de constelação familiar, e o ateliê arte terapêutico, que também funciona 2 vezes na semana, desde 2003, né? E uma das coisas que acontece muito com o paciente oncológico, né, é que ele tem bastante dificuldade de expressar suas emoções, né? Então, a arte-terapia acaba sendo um caminho muito bom para o paciente, para ele poder expressar seus sentimentos, suas sensações, seus pensamentos, na medida que ele vai desenvolvendo o potencial criativo no fazer arte. E assim, né, de posse dos seus recursos, assim como também das suas limitações, ele vai fortalecendo sua autoimagem e isso vai ajudando no tratamento como um todo. Então, a força da arte, né, proporciona alívio e desbloqueio das energias e permite que as emoções possam ser expressas, né? Então, a energia que é investida, né, para conter as emoções, ela pode ser dirigida para a saúde e harmonia com a vida, né? Então, dentro dessa proposta, né, o paciente caminha de forma criativa porque ele dá a possibilidade, né, de concretizar, de dar forma e materialidade àquilo que é desconhecido e reprimido. São conflitos, desejo, energia psíquica bloqueada que precisam ser liberadas, né, para ganhar concretude e assim poder transmutar, transformar e transcender, né? Então, tem uma definição, né, de arte-terapia que eu gosto muito, que é de 2003, né, que é da Associação Americana de Arte-Terapia, que diz que a arte-terapia está baseada na crença de que o processo criativo envolvido no fazer arte é curativo, aumentando a qualidade de vida. Criar arte e comunicá-la é um processo que, quando realizado junto com o arte-terapeuta, permite a qualquer pessoa uma ampliação da sua consciência. E assim ela enfrenta seus sintomas, seu estresse e suas experiências traumáticas com habilidades cognitivas reforçadas para então desfrutar os prazeres da vida que se confirmam artisticamente criativos. Então, em 2003, né, eu fui convidada para criar esse espaço do ateliê arte terapêutico, o ateliê terapêutico, né, justamente com o objetivo de explorar, né, esse potencial, os recursos, né, trazer qualidade de vida. E hoje eu falo muito, né, da importância de levar saúde, né, para esse ateliê. Então, essa experiência criativa, né, acaba ajudando o paciente a enfrentar seus medos, suas dores, suas angústias, na medida em que eles vão expressando, elaborando e ressignificando. Lá no ateliê, né, nós trabalhamos sempre o nosso trabalho lá, né? Hoje a gente trabalha também online, né? Que deu muito certo também, que deu muito certo. E a gente sempre começa com uma harmonização, né? Em círculo, mas mesmo no online a gente faz também todo esse trabalho, né, de harmonização, de respiração, né?
e de agradecimento, né? E a atividade lá, atividade artística, normalmente acontece em cima de um tema, né? Esse tema é escolhido pelo grupo, né? Ou simplesmente a gente escolhe algum material, né? E trabalhamos nesse diálogo, né? Com diferentes materiais, como pintura, modelagem, colagem, desenho. E também um dos últimos trabalhos que nós fizemos antes da pandemia foi um trabalho muito interessante de mosaico também. E o trabalho corporal, a música, a escrita, a verbalização está sempre presente, desde a sensibilização até a avaliação da atividade. E eu escolhi aqui para apresentar para vocês três temas, né? Que é o tema do caminho quadro, que eu vou explicar, o trabalho que nós fizemos com uma colcha de retalhos, né? E um trabalho de pintura em tela. Então, eu vou começar aqui primeiro, né, com esse trabalho do caminho quádruplo, né, que é um trabalho que foi desenvolvido, né, por Angélis Arrien, em 1993, que ela fala dos 4 arquétipos, né, do guerreiro, do curador, do visionário e do mestre, né. E eu trabalhei, e quando a gente escolheu esse tema, acabamos trabalhando mais de 6 meses em cima desse tema, e nós trabalhamos com o guerreiro validando, né, o poder pessoal, no curador trabalhamos muito a questão do autocuidado, no visionário a questão do propósito e no mestre trabalhamos muito, né, estou fazendo uma síntese, né, que foi um trabalho bem grande, nós trabalhamos com a prática da confiança, né. Então, para essa paciente, que eu escolhi 2 pacientes para falar um pouquinho desses temas, né, essa paciente AB, ela começa, né, o trabalho do guerreiro trazendo o cisne de luz, né. Depois, no trabalho do curador, né, ela traz o seu eu interior, um trabalho com argila. No visionário, ela traz a expansão, né, numa pintura, e no mestre, ela traz esse o dissipar da bruma, que foi um trabalho em aquarela. Para a paciente J, né, ela ela quando ela começou o trabalho, né, ela chegou no Cora justamente quando a gente estava começando esse trabalho, né, e ela trouxe, né, como o animal aliado, né, o bode, né, que se a gente olhar aqui na imagem nem dá para ver, porque ele está bem no cantinho, né, que ela chamou até do bode expiatório, do sacrifício, porque ela chegou lá com um câncer bem complicado, câncer de mama, bem agressivo. Depois ela trabalhou a menina triste, né, no curador. No trabalho do visionário, ela já, né, tem uma, uma expansão, ela trabalhou com processo de renovação, e no trabalho do mestre, ela encontrou a fonte, né, que foi um recurso importante para ela poder lidar com a doença. Então, quando a gente fechou esse trabalho do caminho quadro, a paciente B, ela fala: "Hoje eu sou expansão em movimento e vou ficando assim", né. Ela tirou muitas coisas do baú nesse trabalho, aprendeu a expressar, liberdade de falar, ela era muito contida, muito rígida, né, e também, né, se deu, né, essa oportunidade de poder receber sem para ela era muito difícil, né, esse receber do outro, né. No caso da Jane, né, esse trabalho do caminho quádruplo deixou ela mais inteira, como ela diz: "Hoje eu sou mais inteira", né, antes era de fora para dentro. E ela descobriu que as pedras, né, as pedras no caminho, né, que ela chegou lá com todo esse peso, elas eram preciosas, né, a base de tudo. Então ela descobriu a fonte, né, seu eu interno, e teve uma sensação de alívio. Então isso foi um recurso importante no tratamento dela. Aí o nosso segundo tema, né, foi esse trabalho da coxa de retalhos, né,
que nessa instituição a gente tinha um sofá, né, meio velho lá, e a gente recebeu assim uma quantidade enorme de tecidos, de retalhos, né, que nós ganhamos, então nós resolvemos fazer uma colcha, né, desse sofá. E quando elas começaram a fazer o trabalho, elas perceberam que elas queriam, cada uma queria fazer a sua própria colcha, e que foi muito importante, né? Foi um trabalho que demorou bastante tempo, mas foi importante cada uma fazer a sua colcha, né? Aí depois elas iam revezando, né? Cada uma punha a sua colcha no sofá. Então, para essa paciente AB, né, a coxa dela, ela falou que era um quadro de memórias, né? E ela fala do tempo passa e o rato rói, né? E ela trouxe, né, uma poesia lindíssima do Fernando Pessoa para falar, né, dessas memórias, né? Então, a poesia diz, né, que a criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que quem sou é nada, quero ir buscar quem fui, aonde ficou. E aqui eu trouxe alguns retalhos, né, do processo, né, onde ela fala nesse primeiro aqui, né, nesse aqui, que ela fala que a menina com seus cachos, né, que era a criação da mãe, né, ela amarrava sempre um laço de fita, né, e não tinha discussão, gostasse ou não, ela e a irmã tinham que usar o penteado que a mãe achava adequado, né. A casa onde ela morava, né, era uma casa que era assim, tinha muitos jardins, muitas flores, né, então ela traz um pouco disso nos retalhos, mas era tudo muito organizadinho, como se fosse mocinhas muito comportadas, né. E outra coisa que era muito importante para ela também era a questão da música, ela adorava tocar violino, né, mas naquela época não era muito permitido que as mulheres entrassem muito nesse lugar, né, era uma profissão perigosa, mas para ela era um escape importante para o seu equilíbrio emocional. E aqui ela já traz ela mais velha, né, e ela disse, né, abdiquei da música, envelheci, veio o câncer, os novos caminhos eram velhos, libertação? Essa ficou a pergunta dela, né? E aí depois vem a coxa de Jota, né, que foi muito interessante, porque ela foi fazendo, né, e quando ela se deu conta, ela tinha 28 retalhos divididos em 7 ciclos de 4. Então, os 7 ciclos foi a criança, a família, o eu adolescente, a juventude, tornar-me adulta, a maturidade, quem sou, os tributos, o que reverencio, e habitando a nova casa do ser. E aí, os recortes aqui dos que a gente ia fazendo, né? E então ela começa falando aqui da borboleta, né? Que foi o primeiro que ela fez, e a borboleta nasceu. Depois ela fala aqui do chorão, da bicicleta, né? Onde ela gostava, era um lugar que ela ia, né, para buscar encontrar recursos, né, porque ela gostava de ficar só. Aqui ela fala de um acidente que cortou o braço, né, e ela fala que cortou o fluxo da minha vida, foi um momento de recolhimento, onde ela gestou força, né. E aqui um momento, né, assim, na adolescência, que ela foi acampar e passou por umas situações difíceis, mas desafiou Deus e acabou naquele dia fazendo um reencontro com a sua fé, né? Que ela foi importante para ela nesse momento. Depois ela teve a, a primeira filha, a Luana, né? Que é a filha da Lua, mas que viveu apenas 2 horas, mas transformou a sua vida. Depois ela fala do câncer, né, que foi justamente quando ela foi para o Cora, que chegou de assim, de uma forma muito devastadora, né,
e aí foi um contato com muita dor, com muita tristeza, né. Aí ela traz aqui a grande força, né, que confia, né, o amor e a fé, e a união a união feminina, né, que é o apoio das mulheres da sua vida, que aqui ela traz ela, a mãe, a irmã e a filha. E aqui mais 2 outros retalhos, né, que ela faz a fonte, né, que ela descobriu que as pedras eram preciosas, a fonte, o seu eu interno, que é o lugar que ela ia sempre que ela precisava orar e meditar. E a borboleta estática, né, que aprendeu a voar e que agora está inserida com outras borboletas em ação. E ela deixa uma frase quando ela termina a colcha, né, que ela fala assim: "Tenho comigo que onde quer que meus caminhos me leve, este será o melhor lugar para eu estar. Essa é a cura que eu alcancei". Então esse tema da colcha nós trabalhamos, nós até assistimos o filme também na época, nós trabalhamos muito a questão do amor por si, né, e ajudou as pacientes a ressignificarem a doença, e elas também puderam reconhecer as emoções, pensamentos e crenças, né. Na coxa de B, o primeiro retalho, né, que foi da criança com laço enorme, foi importante, né, essa criança veio para resgatar quem realmente ela era. E assim ela foi entrando em contato com as suas crenças, foi transformando e foi encontrando razões para viver melhor, né. A escolha da poesia também de Fernando Pessoa trouxe para ela esperança, confiança, sabedoria, né, e espiritualidade. Na coxa de Jota, a grande força, né, do amor e da fé, expressava a esperança e confiança, a fonte as borboletas em ação, né, e a cura alcançada também falavam de sabedoria interior, de espiritualidade, e a reverência ao feminino, né, trouxe para ela todo esse apoio nesse momento. E aí a gente vai entrar agora, né, na pintura em tela, né, que é o outro tema, né, eu trouxe 3 temas, né, que são as releituras que eu chamei de releituras arte-terapêuticas, né. Aí eu trago aqui o Kandinsky, né, que dizia que a obra de arte é o espírito que através da forma fala, se manifesta e exerce uma influência fecunda. Então, para dialogar com uma obra de arte, é preciso enriquecer o contato, a sensibilidade e a imaginação. E dessa forma também aprimorar o olhar que analisa, que observa com atenção. Então, para que a gente pudesse explorar o potencial criativo, eu pedi para cada paciente que elas escrevessem o que elas viam, o que elas sentiam, o que elas imaginavam das obras, né, que eu levei vários livros, né, e elas escolheram uma, 2 obras e puderam, né, dialogar com essas obras, né. E aí, a partir dessa análise, né, com as obras, elas construíram cada uma a sua obra de arte. Então a paciente B, né, que era a que gostava da música, né, ela escolheu Chagall, o violinista. E ela diz aqui, né, eu vejo o violino, as pernas curtas e o corpo calado. Eu sinto voltando no tempo, sinto as margaridas comportadas, o passarinho engaiolado e a música. Eu imagino como eu vou aprofundar os símbolos da infância. E aí ela traz a obra dela, né, ela tocando, ali a gente vê os passarinhos, ela e a irmã, a casa, né, tudo, o jardim todo organizado com as margaridas comportadas, como ela dizia, né, tudo muito certinho, né. Mas foi muito importante esse trabalho, né, porque ela resgatou a infância, né, e ela ficou bastante emocionada com esse resgate. Então houve dentro dela um crescimento interior, um amadurecimento e uma libertação, que é a pergunta que ela deixou, né, quando ela trabalhou a colcha, né. Então ela busca por novos caminhos, por mais equilíbrio, né, saudade, né, dessa época, desprendimento e aceitação. E uma das coisas que ela falou, que ela já procurava, né, esse lugar de
de poder receber, né? E ela diz, né? Eu posso pedir carinho. E ela escreve, né? O tempo passa e o rato rói. E a menina que já não toca violino, mas tem um botão de rosa artística não desabrochada dentro de si, não chegou a Fernando Pessoa, mas de vez em quando escreve poesias. E a Jota, né? Ela escolheu duas obras, né? A primeira que ela escolheu foi As Duas Fridas, né? De Frida Kahlo, e ela diz aqui: eu vejo duas mulheres sentadas, uma de ricas rendas vestida e outra com roupa simples. Elas estão de mão dadas, a moça fina tem o coração exposto, a camponesa o mantém intacto. Ambas têm o coração à mostra, fora do peito. Seus corações estão ligados por um tênue fio. Por trás dela, um céu carregado de nuvens escuras. Eu sinto que, embora a tempestade pareça iminente, os dois estão calmos, se apoiando mutuamente. Sinto que seus corações expostos parecem estar vulneráveis. A força vem da simplicidade. A que busca uma aparência fica mais na superfície e tem menos integridade. Eu imagino que elas vão se levantar, se tornar uma só pessoa, que o céu vai se abrir e deixar ver uma bela paisagem. Há uma montanha no fundo, destacada pelo pôr do sol. Há uma árvore grande e pássaros que voam no céu translúcido. Ela escolheu também a Musa no Pegasus, de Odilon Redon, e ela escreveu: eu vejo uma mulher montada no cavalo, ela está relaxada, recostada num cavalo que empina, há um céu colorido e a terra também tem muitas cores. Eu sinto a liberdade, a possibilidade de estar à vontade e serena diante da dinâmica da vida. Eu imagino o galope pelo espaço, a moça é o cavalo é a moça, eles se lançam ao cosmos numa viagem infinita, gratos um pelo outro. E aí ela faz a obra dela, onde ela contextualiza a doença, né, que ela chama das origens da cura. Ela fez um diálogo interno, né, resgatou o que perdeu, fez as pazes consigo mesmo e houve essa união feminina, que ela chamou o fechamento dos três eus: a menina, né, a moça e a mulher madura. E ela diz que quem deu a mão foi a doença, né, aqui, que deu a mão, que deu apoio para a criança interior. A mulher no cavalo, o coração liberto e solto. O coração saiu da mulher e foi para o cavalo no movimento da espiral. A grande força é a mulher doente, né? Essa entrega saudável. E ela diz: hoje não sinto nada, tenho saúde, qualquer coisa que me aconteça é o melhor para mim. Então, aqui eu trouxe um pouquinho os trabalhos de B, né, fazendo uma síntese, né, e B sempre nessa busca desse movimento de expansão e flexibilização, sair daquele lugar tão rígido, né? Aprendeu a lidar com as coisas do passado, consegue perceber o que é essencial, houve um amadurecimento e uma libertação, e esse resgate da infância, então, também ajudou na busca de novos caminhos. E no caso da Jota, ela descobriu a fonte, né, seu eu interno, que foi um recurso que trouxe alívio, resgatou sua história, né, nesse trabalho da coxa, e diz que a borboleta estática aprendeu a voar, contextualizou a doença, fez as pazes consigo mesma e diz que qualquer coisa que aconteça é o melhor para mim. E para finalizar, eu continuo trazendo aqui dois trabalhos de Jota, porque foi um processo muito rico, muito forte, né? Muito impactante, né? E aí, depois, dos temas que nós trabalhamos logo depois desse trabalho da pintura em tela foi um trabalho com aquarela. E ela fez dois trabalhos assim muito significativos, né? O primeiro foi esse trabalho que foi o bambu, né? O bambuzal,
e ela diz que água caindo dentro do cano para seguir o fluxo da dança com o verde. E aí o bambu foi surgindo. Eu sou o bambu, o bambuzal. Sou um bambu, grosso, robusto. Ele começa antes de mim, no alto, atravessa o meu centro, se confunde com a coluna vertebral, passa pelas pernas e pés e continua até o centro da terra. Por ele a água se esvai, fluxo contínuo que lava e alivia. E aí esse outro trabalho que ela fez de aquarela, que ela diz aqui, tá até, não dá para ler aqui embaixo, mas é o que a água fez e eu vi. E ela escreve um texto, né, sobre esse trabalho. O vento move o moinho, que ela chamou do moinho. O moinho movimenta a roda da vida. É o grão que se faz farinha e alimenta o povo. As pás desse moinho trespassam um dos meus eus. Uma delas dilacera suas entranhas, atinge-o nas costas, saindo pela bacia. A outra perfura o fígado e é projetada para fora pelo períneo, passando pela coluna sacra. Um outro, que também sou eu, recebe as emanações desse drama pela nuca. Mas a dor não se espalha, permanece localizada e não causa maior dano. Há uma face de mim que apoia e protege, ampara e cuida esse segundo eu, para que ele consiga manter-se em pé e radiante. Uma quarta J, né, posta-se por trás daquela que protege, nutrindo com vibrações de vitalidade e saúde para que ela possa, assim plena, desempenhar o seu papel. Para comandar todo esse processo ao fundo, há um eu superior, aquele que sabe e sustenta, aquele que ama e confia, que integra todos os outros eus nessa pessoa que sou. E a ele peço que me toque e inspira, e ele me responde no alto tudo que necessito. E o moinho capta no alto o ar que o faz vibrar. Acolhe em seu interior as sementes da Mãe Terra e, processando, gera a possibilidade de gerar mais vida. Assim é a vida, assim sou eu, assim somos nós. E aí eu trago aqui essa autora, a Gimenez, que fala das 3 etapas psicoespirituais no processo de passagem, que é o contexto da agonia, do medo de morrer, né? O contexto do autojulgamento, que é a revisão de vida, e o contexto da entrega. Então, na minha análise aqui, o trabalho do caminho quádruplo, né, foi quando ela chegou, né, com muita dor, com muito medo, né, mas ela foi, mas na medida que ela foi descobrindo a fonte, foi descobrindo o recurso, né. E aí a coxa de retalhos, né, vem como um processo de uma profunda revisão de vida, onde ela traz a grande força, onde ela traz esperança, confiança, né? Borboletas em ação e a cura alcançada. No trabalho da pintura em tela, né? Ela já começa a entrar nesse processo de entrega, né? De transcendência, onde ela diz o que acontecer comigo é o melhor, né? Faz também essa união dos 3 eus. E a aquarela, que foi o trabalho final, trouxe a fluidez da água, né, o contato com a natureza e com o encontro dos eus, voltando para as sementes, fechando o ciclo da vida. Então, eu concluo aqui que a arte-terapia, dentro de um ateliê arte-terapêutico, é uma experiência muito rica, né? Onde o diálogo com diferentes materiais favorece esse encontro com o criativo, esse encontro consigo mesmo. O despertar do potencial, né, criativo é vital para as pessoas, porque criar é uma necessidade humana. Então, eu acredito que os processos criativos nada mais são do que processos de crescimento. E nas palavras de Weigl Strower, né, envolve todos os recursos afetivos e intelectuais da pessoa. Então, eu finalizo, né, reconhecendo que o curador dentro de nós é sábio e que a percepção de nossas atitudes, crenças e valores é o caminho para a ampliação de nossa consciência.
Então, esse trabalho criativo que acontece com os pacientes lá no fora sempre possibilita uma sustentabilidade, uma sustentação emocional muito importante, tanto para lidar com a doença, do ponto de vista energético, como também do ponto de vista de recursos, né? E a meta atingida é a qualidade de vida, né? A saúde como um todo, né? O produto final é essa saúde dentro dessa visão integral, que abrange físico, emocional, mental e espiritual. Então, há um caminho, né, de interface mais do que multidisciplinar, que é o transdisciplinar, com o objetivo de proporcionar um entendimento maior do ser humano através de uma dimensão multidimensional. Aqui eu deixo as referências bibliográficas e mais uma vez meu muito obrigada. Aqui tem o meu contato, né? E é isso. Então, meu trabalho foi, na verdade, uma narrativa minha. Então, o título dele é Arte Terapia e Voluntariado no Atendimento às Pessoas Tocadas pelo Câncer, assistidas no Instituto Zen Câncer. Essa frase de Carl Gustav Jung, ela sempre foi uma forma de eu representar a minha jornada de vida, e também eu acho que a jornada que eu apresentei dentro do voluntariado no Zen Câncer, que é você, mesmo que você conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é dentro desse contexto que eu quero agradecer à minha família, à doutora Eveline Carrano, por ter insistido e me incentivado a apresentar esse trabalho escrito, à mestre Luciana Lobo, que é a fundadora do Instituto Zen Câncer, que também me apoiou, a Teresa Ribeiro, por ter me convidado para participar do voluntariado, assim como as outras voluntárias do Instituto, que sempre partilharam muitas atividades, e principalmente, claro, as assistidas pelo Instituto Zen Câncer. O objetivo, então, desse trabalho era trazer realmente a minha narrativa e as minhas percepções como voluntária nos encontros de arte-terapia, nesse período que eu estive de 2021 a 2023. Então, pegamos uma boa parte ainda do final da pandemia, com as assistidas, e gerar dados para a expansão do serviço prestado pelo Instituto Zen Câncer. O núcleo de arte-terapia ainda estava no início, e devido à pandemia estava um pouco mais difícil. Então, para a gente chegar no paciente de câncer, entender também as nossas questões, as nossas crenças, é importante saber que os estigmas que temos até hoje do câncer, eles vieram lá de trás. E esses estigmas, eles também afetam a relação paciente, médico e família ao longo desse tempo. No início, havia um desconhecimento bastante grande da etiologia da doença, então não se sabia direito, e como estava tendo a Revolução Industrial estava acontecendo, a sujeira, a promiscuidade, ser uma doença contagiosa, ser um sofrimento necessário para que se alcançasse o reino dos céus, tudo eram questões que eram crenças adquiridas e que ficaram de forma geral. Com todo esse contexto, o paciente era mantido isolado e o diagnóstico significava uma sentença de morte. Então, as decisões deixavam de ser dele, as decisões passavam a ser da família e do médico. E o objetivo, que era a narrativa das percepções como voluntária nesses encontros de arte-terapia, nesse período. Até que foi, Nancy? Agora está no objetivo. Tá. Então, o objetivo desse trabalho foi trazer justamente essa narrativa das minhas percepções como voluntária sobre os encontros de arte-terapia que aconteceram nesse período de 2021 a 2023, com as assistidas pelo Instituto Zen Câncer. A arte-terapia ainda estava se desenvolvendo, então era um núcleo que ainda precisava de dados para uma formação maior e para a continuidade dessa terapia dentro do Instituto. Deixa eu ver aqui.
Então, quando a gente fala de câncer, a gente tem hoje muitas ideias, tanto como é, paciente, quando chega, né, mesmo. E esses estigmas do câncer, eles vêm lá de trás e percorrem essa relação paciente-médico-família até os dias de hoje. Então, no início, a gente não entendia como é que a doença era formada, como é que ela acontecia, então ela foi sujeita a esses estigmas ligados à sujeira, à promiscuidade, a ser contagiosa e a ser um sofrimento necessário para alcançar o reino dos céus. Esse eu escolhi alguns dos temas, né, dos pontos básicos. O paciente era mantido isolado da morte. As decisões deixavam de ser do paciente e passavam a ser da família e do médico. Então, as emoções não eram externadas, não se falava sobre isso. Era como se fosse um pequeno... As pessoas fazem de conta que a doença não... Como é que isso mudou? Deixa eu ver se vai assim. As novas perspectivas, elas começaram a aparecer com a proposta da própria a área médica de começar a fazer um esclarecimento ao público, através de jornais, e começar por sujeira, ou por promiscuidade. Outras coisas que foram acontecendo foi o avanço da medicina na parte de cirurgias e dos anestésicos. Isso pôde permitir o quê? Que alguns tumores fossem retirados e começassem a ter os primeiros casos com sobrevida. A formação das instituições pela sociedade privada, ela veio antes da formação do governo em termos de... Então, aí já se mostra a importância do trabalho voluntário dentro da sociedade. E com isso, com essas questões de sobrevida, começam também a surgir outras questões, além da só a doença. Então, começa a se falar de o quê? Psicologia oncológica. Um médico cirurgião oncológico, em 1961, ele cria esse termo de psico-oncologia. E ele chega pela doutora Jimenez, em 1903, onde ela traz essa definição da psico-oncologia. Seria essa interface entre a psicologia e a medicina, e trazendo todos esses conhecimentos para não só na parte física, mas na mental e na emocional. Em paralelo, está acontecendo o desenvolvimento da arte-terapia, ela está estruturando e sendo utilizada em alguns atendimentos diferenciados, as pesquisas sobre quais são as dificuldades dos pacientes e dos oncológica, né, que a doutora Jimenez trouxe essa abordagem para o Brasil, e também ela, com isso, a arte-terapia também vinha se desenvolvendo, e os números de pesquisas sobre quais as dificuldades que os pacientes e os familiares tinham, além da doença em si, que era a parte financeira, a parte de apoio social, enfim, várias. E aí chegamos ao momento atual, com o número de casos crescendo, como você mesmo comentou lá no início, né? Aqui no Brasil, o número de casos ano passado superou, de câncer de mama, superou em muitos casos de câncer de pulmão, que era o que tinha o maior número. Começa-se o número também de diagnósticos realizados nesse último ano, que uma doença em estágio mais avançado também foi maior, foi superior, o que surpreendeu o pessoal da parte de saúde. Talvez esse número tenha acontecido por conta mesmo da pandemia, a falta de apoio. E com todo esse contexto, se mostra bastante importante o apoio a necessidade, o apoio de instituições privadas que tenham esses serviços voluntários para cobrir essa lacuna de falta de tratamento igualitário que tem acontecido. E aí, acho que uma pergunta que todos nós precisamos fazer, né, tendo ou não pacientes com câncer,
Como que seria se receber, se colocar nesse lugar? Como seria receber esse diagnóstico de câncer? Qual seria a sua primeira sensação? O que você gostaria de encontrar e receber em uma instituição? E aí eu vou falar um pouquinho do Instituto Zen Câncer, né, que é um instituto também de apoio com voluntários. A Luciana Lobo foi a sua fundadora. Ela foi uma pessoa, teve câncer, né, ela está viva, né, tem câncer, e teve câncer, se curou. E ela criou as 5 âncoras, que a Regina até citou em alguns dos trabalhos, que é a impermanência da vida, a gratidão pelos desafios, né, você passar por essas etapas, a autocompaixão, de você entender o que você está sofrendo e se cuidar, o autocuidado. E quando você consegue percorrer esses 4, você transborda essa colocação para poder auxiliar o outro a se tratar, que é a compaixão. Então, a missão do Zen Câncer é essa: promover o bem-estar a todas as pessoas tocadas pelo câncer. E um dos pilares para esse instituto funcionar é justamente o voluntariado. E aí eu quero falar um pouco também do o que é o voluntariado, como é que se forma o voluntariado, o que é a sociedade, por que a sociedade precisa dele. A importância na sociedade é porque as pessoas que participam do voluntariado, elas se tornam pessoas diferentes, elas conseguem ter uma empatia pelo problema do outro, pela dificuldade do outro, conseguem se colocar de uma forma melhor no lugar do outro. Então, a participação é muito maior. E outra questão para a sociedade, porque elas servem como um tijolinho que falta à parte pública, governamental, de dar esse atendimento aos pacientes. Eu vou andar mais rápido, né, para a gente poder dar espaço para as perguntas. Mas uma das coisas importantes nas pesquisas que eu fiz sobre o voluntariado é que há uma dificuldade das pessoas identificarem aonde é que podem fazer o voluntariado. Daí também foi dos motes para eu fazer esse trabalho, essa apresentação. Então, a arte-terapia no Instituto Zen Câncer, assim como no CAPO, tem um núcleo de práticas integrativas complementares, segue a psicologia analítica. Os encontros foram mais online, mas também presenciais. Nós tínhamos encontros quinzenais de 1h30. O material era sugerido para cada encontro, mas como muitas delas estavam online, a gente incentivava que as pessoas usassem o que tivessem em casa, como uma forma mesmo de isso não ser uma barreira para participar do encontro. Nós tínhamos os grupos abertos, que era uma apresentação da proposta de arte-terapia, havia uma vivência para que as pessoas sentissem como era a arte-terapia, que não era nada difícil, que elas podiam participar. E tínhamos grupos fechados, com até 10 participantes, em que a gente realizava uma jornada terapêutica, com início, meio e fim. Que eu trouxe algumas imagens sobre como a gente fazia as chamadas aqui, né, as chamadas, a sala de estar era para os atendimentos online, uma outra é o atendimento presencial, que nesse caso foi a reunião de dois núcleos do grupo do Zen Câncer, um da yoga e o da arte terapia, fazendo corpo e arte. Ao centro, a de cabelo comprido é a fundadora do Instituto Zen Câncer, a Luciana Lobo. Do lado está a Luciana Almada, que é da yoga. E embaixo estou eu, a coordenadora do núcleo de arte terapia, Teresa Ribeiro, e a Lu Almada. E então os encontros aconteciam dessa forma. O primeiro, à esquerda, é um encontro presencial na sede do Zen Câncer. À direita é um presencial também, mais no espaço do Parque Lage, aqui no Rio de Janeiro. E os dois ao centro são os encontros online, como a gente ia fazendo. Então, aqui as dinâmicas nos encontros presenciais, trouxe 3 fotos. E aí, o que é que deu certo nessas nossas experiências, nossos encontros? E foram pontos que a gente precisava melhorar, que eu acho que são importantes. É quando acontecia a coincidência de horários entre atividades com os outros núcleos, a pessoa está em tratamento, então ela está na casa de algum parente, de algum cuidador, e ela não tem o material próximo, e aí ela ficava constrangida de participar. Então, é o receio de não ser capaz de fazer alguma
coisa de arte-terapia. Aí questões com a internet, como a gente está passando agora, tecnologia, Zoom, exatamente, essas questões também surgem, né, nos encontros online, e você precisa estar preparado de alguma forma, ter um plano B. E a gente estava fazendo uma cartilha para os voluntários que queriam também participar disso. Como a gente criar esse contexto para que fosse repetido, não cada um fazer do seu jeito. Aqui algumas das vivências, a gente utilizava o estímulo, podia ser um vídeo, uma obra de arte, como a Regina também citou, e a gente incentivava que elas usassem o que elas tivessem, se fosse um lápis, fosse recorte, colagem, fosse usar tinta, esmalte, o que tivesse. E aqui são algumas das produções, e aí eu vou falar um pouco do que deu certo, os pontos que a gente realmente acertou e que era para a gente continuar melhorando. Os encontros de apresentação foram excelentes, porque quebraram um pouco da resistência a participar de arte-terapia. A divulgação pelas próprias assistidas, que já tinham, Tem leve, assim. que já tinham feito outros encontros para que elas, convidando as pessoas de fora. A percepção também, né, com os encontros de apresentação, de que apenas um lápis era capaz da pessoa criar e acessar muito de si mesmas e ter essa criatividade com o que tinha à mão. E a mobilização nos grupos de WhatsApp foi super importante para o apoio, para elas compartilharem as suas vitórias e seus momentos mais difíceis. Aqui tem alguns outros trabalhos em que dá para perceber que elas foram usando o que tinham. Folhas, coisas do jardim, parte de maquiagens velhas, recortes, lápis de cor. E elas, ao final, a gente tinha a introdução, né, o início para relaxar e para conversar, e também tinha um momento de elas colocarem alguma palavra dentro daquele. Pode passar, Nancy, por favor, para o outro slide? Obrigada. Então, palavras que representassem o que elas tinham sentido, o que tinha acontecido naqueles encontros. Então, amor, liberdade, acolhimento, transformação, gratidão, bondade, reconhecer novos caminhos, uma escuta sem julgamento, a criatividade, doação, o espaço de se colocar, o pertencimento, a coragem, a partilha, a segurança, a sinceridade. Elas começaram a perceber que elas conseguiam partilhar com outros das mesmas dores. E aí eu trago uma frase, pode trocar, por favor, Nancy? Uma frase da doutora Anísia da Silveira, que exatamente, ela simplifica, ela resume o que acontecia nos encontros, o que a gente chegava ao final dos encontros. As mais profundas emoções humanas merecem ser expressas, e na expressão existe um poder curativo. As conquistas das... pode passar, Nancy, obrigado. As conquistas das assistidas foram conhecer a arte-terapia, se permitir participar dos encontros sem julgamento, despertar a própria criatividade, se sentir pertencente a um grupo, receber apoio e acolhimento no grupo e do grupo. Isso é importante, porque elas começaram a ter outras pessoas com quem elas podiam falar sem que sem a preocupação de deixar um parente preocupado, deixar alguém mais preocupado com a doença delas, com elas não estarem bem, elas expressarem as emoções delas. Então, conseguir expressar as emoções e se acolher, criar novas formas para solucionar as dificuldades que elas tinham, porque aí elas começavam a ver outros caminhos para resolver as pendências, ter as escolhas, poder fazer as escolhas de uma forma melhor, mais esclarecimento, e ter vontade de participar de outros grupos, de núcleos de atendimento, reconhecer as conquistas pessoais e descobrir atividades que se identificavam, começar a realizá-las por conta própria. Então, elas passavam a desenhar, pintar, escrever, fazer colagem, fazer cursos de soul college por conta própria. O voluntariado, então, ele cresce bastante, né? E aí eu não vou falar muito daqui, porque são os ganhos mesmo que o voluntário tem com a participação, a troca com as assistidas, as trocas com os demais voluntários,
né, e culminando em escrever esse artigo. As possibilidades para o Zen Câncer. Eu acho que, assim, para todos os institutos que têm a parte de voluntário, é orientar e ter um mini curso, no caso de usar a internet, plataformas, e querer documentar as coisas, que os voluntários consigam utilizar realmente essas ferramentas, que às vezes não conseguem, então tem uma dificuldade muito grande de se colocar os dados para que o próprio instituto cresça, o próprio instituto possa multiplicar esse atendimento, melhorar esse atendimento. Incentivar, então, as produções acadêmicas, começa o que a gente está fazendo aqui, né, para poder mostrar para outras pessoas que esses institutos existem, o que acontece com essas pessoas, o quanto é importante para os pacientes estarem passando por isso, poderem usufruir disso. E as minhas considerações finais, então. Pode passar? Obrigado. O diagnóstico do câncer continua trazendo em si uma percepção da finitude da vida, justamente dessa impermanência de tudo. A arte-terapia ela não cura o câncer, porém permite que se estabeleçam novos contornos para a vida, em que se restabeleça mesmo a parte espiritual, emocional, para dar apoio a essa cura, a esse apoio à parte física, para que ela se recupere. A arte-terapia desperta a criatividade pessoal, resgatando a força interior para buscar mais qualidade de vida. As 5 âncoras apresentadas no início desse trabalho, elas podem ser vivenciadas com a arte-terapia, principalmente quando a gente faz uma jornada de início, meio e fim. Você percebe as pacientes, as assistidas, elas percorrendo todo esse caminho. E tem as assistidas passando a ser voluntárias. Isso aconteceu bastante, em que as assistidas elas passavam por uma transformação tão grande que elas queriam realmente transbordar isso e queriam ser voluntários do próprio instituto. Se você quiser passar, Nancy. A última, obrigado, gente. Desculpa todo esse transtorno, mas faz parte, fez parte dos nossos encontros de arte-terapia e as referências estão à disposição de vocês. Foram as principais que eu usei para esse trabalho.